Bom dia, ocultos. Meu nome é Rafaela. Antes de começar, eu só peço uma coisa. Não me julguem, eu sei que errei, mas na época eu estava completamente cega pelo que eu sentia. Eu conheci o Júlio na faculdade, aqui no Rio de Janeiro. Ele era quieto, na dele, inteligente e completamente indiferente comigo. Eu tentava me aproximar, puxar conversa, mas nada funcionava. Aquilo começou a me consumir de um jeito que eu não conseguia controlar. Eu queria que ele me notasse. Queria que ele sentisse o mesmo que eu. Foi aí que eu fiz a pior escolha da minha vida. Uma amiga comentou sobre a amarração amorosa. No começo achei absurdo, mas a ideia ficou na minha cabeça. Pesquisei, li relatos e comecei a acreditar que aquilo podia funcionar. Procurei uma mulher que fazia esse tipo de trabalho. O lugar era estranho, pesado. Ela pediu coisas do Júlio, nome completo, data de nascimento, até um fio de cabelo. Eu consegui tudo. Durante o ritual, ela acendeu velas e falou coisas que eu não entendia. Antes de terminar, ela disse: "Depois disso, ele nunca mais vai se libertar de você." Naquele momento, aquilo parecia perfeito. Nada aconteceu nas primeiras semanas, mas depois de 2 meses, tudo mudou. O Júlio começou a me procurar, puxar assunto, mandar mensagens o tempo todo. No início eu fiquei feliz, achei que tinha conseguido. Só que não era normal. Ele não só gostava de mim, ele era obcecado. Se eu demorasse para responder, ele surtava. Se eu saísse, ele aparecia. Sempre sabia onde eu estava. Os olhos dele mudaram, não era carinho, era algo doentio. Eu tentei terminar. Disse que não queria mais. Ele só riu e falou: "Você me chamou, agora aguenta." Eu fiquei desesperada. Voltei na mulher e implorei para desfazer. Ela disse que certas coisas não se desfazem. Mesmo assim, tentou um ritual. Só piorou. Depois disso, o Júlio ficou ainda mais intenso. Dizia que sonhava comigo, que ouvia minha voz, que sentia dor quando eu me afastava. Eu comecei a ter medo de verdade. Tentei sumir, trocar de número, evitar lugares, mas ele sempre aparecia. Era como se algo puxasse ele até mim. E às vezes, eu sentia também uma presença, um peso, como se aquilo tivesse me prendido junto com ele. Hoje eu vivo com medo e arrependimento. Por isso eu peço, não façam isso, nunca. Não tentem forçar o amor de alguém, porque quando funciona, pode virar uma prisão. A amarração não é amor. E eu aprendi isso da pior forma. Meu nome é Cristiano. E antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês entendam uma coisa sobre mim e sobre o meu pai. O nome dele é José Roberto, e ele nunca foi só meu pai. Ele sempre foi meu melhor amigo. Sabe aquele tipo de pessoa que você confia em tudo? Que você procura tanto nos momentos bons quanto nos ruins? Era ele. Eu cresci ao lado dele. Ele me ensinou absolutamente tudo, desde coisas simples como andar de bicicleta até coisas que moldaram quem eu sou hoje. Ele não era um homem de falar muito, mas tudo o que fazia mostrava o tipo de pessoa que era: responsável, forte, presente. Para mim ele era invencível. E talvez por isso tenha sido tão difícil aceitar o que veio depois. Porque de repente ele começou a mudar. No início, eram coisas pequenas. Um cansaço que não passava, uma dor que ele dizia ser coisa da idade. Eu perguntava, insistia, mas ele sempre respondia que estava tudo bem. Só que não estava. Com o tempo, aquilo foi piorando. Ele começou a perder peso, perdeu o apetite, ficou mais quieto, mais distante, até que veio o dia do exame. E depois, o diagnóstico. Câncer. E não era algo inicial, já estava avançado. Eu lembro até hoje do silêncio naquele consultório. O médico explicava tudo, mas parecia que as palavras não faziam sentido. Meu pai só ficou olhando em silêncio. E eu, naquele momento, já tinha entendido tudo.
A partir dali, a nossa vida virou hospital. Consultas, exames, tratamentos, quimioterapia. Eu não saía do lado dele, mas mesmo assim fui vendo ele desaparecer aos poucos. Aquele homem forte, que sempre foi minha referência, começou a definhar na minha frente. E o pior de tudo era que ele ainda tentava me proteger. Ele sorria, dizia que estava tudo bem, que ia passar. Mas eu sabia que não ia, até o dia em que o médico me chamou de lado, sem ele. E ali foi direto. Disse que o câncer tinha avançado demais, que os tratamentos não estavam mais funcionando e que o que restava agora era conforto, não cura. Eu perguntei quanto tempo e ele respondeu: poucos meses. Eu não lembro exatamente como saí daquele hospital, só lembro de uma coisa com clareza: eu não ia aceitar aquilo. A partir desse dia, eu entrei numa obsessão. Comecei a procurar qualquer alternativa possível, qualquer chance, por menor que fosse. Passei noites sem dormir pesquisando tudo: tratamentos experimentais, clínicas fora do país, terapias alternativas. Mas nada parecia suficiente. Nada parecia realmente capaz de salvar ele. E foi assim que, sem perceber, eu comecei a entrar em lugares diferentes, mais obscuros. Fóruns escondidos, relatos estranhos, pessoas falando de coisas que não tinham explicação lógica. No começo, eu ignorei. Achei que era só desespero de gente inventando solução. Até que um termo começou a aparecer várias vezes: troca de cabeça. Aquilo me chamou a atenção. No começo, eu não entendi muito bem o que era. O nome parecia estranho demais, quase absurdo, mas quanto mais eu via aquilo sendo mencionado, mais curioso eu ficava. Então eu comecei a ler. E quanto mais eu lia, mais desconfortável eu ficava, porque não era o que parecia. Não tinha nada a ver com trocar corpos, como o nome poderia sugerir. Era algo muito pior e, ao mesmo tempo, muito mais simples. Era sobre transferir algo de uma pessoa para outra. No caso, a doença. A lógica por trás daquilo era sempre a mesma. A doença não desaparece, ela não some. Ela precisa ir para algum lugar. Sai de um corpo e precisa ocupar outro. Naquele momento eu devia ter fechado tudo. Devia ter ignorado. Mas eu não consegui. Porque pela primeira vez desde o diagnóstico, parecia existir uma possibilidade real, uma saída. E eu me agarrei nisso. Comecei a procurar mais a fundo, até encontrar alguém que dizia fazer esse tipo de ritual. Um homem. Ele não mostrava o rosto, não tinha fotos, não tinha nome verdadeiro, só um contato direto e algumas mensagens curtas, objetivas. Mas tinha uma coisa: ele falava com certeza, sem hesitar, como se aquilo fosse comum para ele, como se já tivesse feito aquilo muitas vezes. Eu entrei em contato. Expliquei a situação do meu pai. Não entrei em muitos detalhes, mas o suficiente para ele entender. A resposta veio rápida. Ele disse que era possível, mas deixou claro uma coisa desde o início: aquilo não era cura, era transferência. A doença iria sair do meu pai, mas teria que ir para alguém, um receptáculo, um alvo. Eu fiquei em silêncio quando li aquilo, porque naquele momento, algo dentro de mim já estava tomando forma. E não demorou muito para um nome vir na minha cabeça. Um homem que tinha me prejudicado muito no passado. Alguém que causou problemas sérios para mim e para minha família. Alguém que eu nunca consegui esquecer. E naquele estado, eu não senti culpa. Pelo contrário, parecia justo. Hoje eu sei o quão errado foi pensar assim. Mas na época, eu não pensei duas vezes. Eu só queria salvar meu pai. Passei todas as informações que eu tinha sobre esse homem. Nome completo, o que eu lembrava da vida dele, tudo. O homem do ritual respondeu dizendo que não precisava da presença física. Disse que, para esse tipo de trabalho, bastava uma representação bem feita, uma cabeça. Quando ele falou isso, eu já sabia o que vinha. Uma cabeça de cera. Mesmo assim, ler aquilo me deu um desconforto que eu não consigo explicar. Mas eu ignorei. Porque naquele ponto, eu já tinha decidido. Dia marcado, seria de madrugada. Na noite marcada, eu levei meu pai. O lugar ficava afastado da cidade.
Era uma casa simples por fora, mas quando eu entrei, alguma coisa ali não parecia normal. O ambiente era pesado. O ar parecia mais denso, difícil de respirar. Tinha um cheiro forte, mistura de vela queimada com algo que eu não conseguia identificar. Meu pai já estava muito fraco. Ele andava com dificuldade, respirava de forma irregular, como se cada movimento exigisse esforço. Mesmo assim, ele insistiu em ir. E isso, até hoje, me pesa, porque ele confiava em mim. Quando a gente entrou, o homem já estava lá. Ele não cumprimentou, não fez perguntas, só olhou para a gente e assentiu, como se já soubesse de tudo. Mandou a gente entrar. No centro do cômodo já estava preparado. Velas posicionadas em volta de um desenho no chão. Símbolos que eu nunca tinha visto antes. Tudo muito organizado, muito específico. E ali no meio estava a cabeça de cera. Ela não tinha detalhes perfeitos, não era uma réplica realista, mas tinha algo errado nela. Era como se, mesmo sendo só cera, tivesse presença. Eu não sei explicar, mas olhar para aquilo me causava um desconforto enorme. Como se eu não devesse estar ali. O homem pediu para eu colocar meu pai deitado ao lado do círculo. Eu ajudei, com cuidado. Ele estava tão leve, tão diferente de como sempre foi, que aquilo me deu um aperto no peito. Mas ainda assim, eu continuei. O ritual começou sem aviso. O homem acendeu as velas uma por uma, falando palavras em uma língua que eu não reconhecia. Não parecia latim, não parecia nada que eu já tivesse ouvido antes. O som era baixo, mas parecia ecoar dentro da minha cabeça. O ambiente foi ficando cada vez mais pesado. A temperatura parecia cair, mas ao mesmo tempo eu sentia calor. Era uma sensação estranha, confusa. Em certo momento eu percebi que estava prendendo a respiração, sem nem notar. E então, começou. Meu pai se mexeu. No começo, de leve, um movimento no braço, depois na cabeça, mas logo aquilo virou algo mais intenso. A respiração dele mudou. Ficou mais rápida, mais irregular, como se algo estivesse acontecendo dentro dele. E foi nesse momento que eu olhei para a cabeça de cera. Foi quando eu vi, ela começou a rachar. No começo eram só pequenas fissuras, quase imperceptíveis. Mas conforme o homem continuava o ritual, elas começaram a aumentar. As rachaduras se espalhavam pela superfície da cabeça de cera, como se algo estivesse sendo forçado para dentro dela. Eu não conseguia desviar o olhar. Era como se tudo ao redor tivesse desaparecido e só aquilo importasse. O homem começou a repetir as mesmas palavras, agora mais rápido, mais intenso. E no meio daquilo ele dizia: "Está passando, está sendo transferido." Meu pai começou a se contorcer. O corpo dele reagia como se estivesse sendo atravessado por algo invisível. A respiração ficou pesada, quase um esforço desesperado. Eu quis me aproximar, mas não consegui. Era como se o meu corpo estivesse travado. O ar parecia mais pesado a cada segundo. E então, parou. De repente, silêncio absoluto. O homem também parou. As velas continuavam acesas, mas o ambiente parecia vazio. Meu pai estava imóvel. Por um segundo, eu achei que tinha perdido ele ali. Mas então, ele respirou. Uma respiração profunda, estável, calma. Coisa que eu não via há meses. Eu corri até ele. Ajudei ele a se levantar e ele conseguiu. Sozinho. Aquilo parecia impossível. Quando eu olhei de volta para a cabeça de cera, ela estava completamente deformada, cheia de rachaduras, partes afundadas, como se tivesse sido esmagada por dentro. Naquele momento, eu tive certeza. Tinha funcionado. Nos dias seguintes parecia um milagre. Meu pai voltou a comer, voltou a andar normalmente, voltou a falar com energia, até a rir. Os exames vieram limpos.
sem sinal de câncer. Era como se nada daquilo tivesse existido. Eu estava aliviado. Achei que tinha feito a escolha certa. Mas não demorou. As coisas começaram a mudar. No começo, eram detalhes. Meu pai parava no meio das frases, como se tivesse esquecido o que ia dizer. Às vezes, ficava olhando fixamente para algum ponto, sem responder quando eu chamava. Eu perguntava se estava tudo bem. Ele dizia que sim, mas não parecia. Com o tempo, ficou mais evidente. Ele começou a falar coisas estranhas. Dizia que sentia algo dentro dele, como se tivesse algo se movendo, como se não estivesse sozinho no próprio corpo. E os olhos dele não eram mais os mesmos. Tinha algo diferente, algo vazio e pesado ao mesmo tempo. Uma noite ele me chamou. Eu fui até o quarto. Ele estava sentado na cama, olhando para frente. Quando eu me aproximei, ele virou lentamente e olhou direto para mim. E disse: "Você não tirou, só espalhou." Aquilo me gelou completamente. Eu tentei entender, perguntei o que ele quis dizer, mas ele só abaixou a cabeça e não falou mais nada. Poucos dias depois, eu descobri. O homem que eu tinha escolhido, o desafeto, tinha adoecido. De repente. E não era algo leve, era grave, rápido demais. Como se a doença tivesse sido jogada nele de uma vez. Mas o pior era que meu pai não estava normal. Tinha dias em que ele parecia ele mesmo. Conversava, sorria, me chamava de filho. Mas tinha momentos em que não parecia. A voz mudava, o jeito mudava, o olhar não era dele. Como se tivesse mais alguém ali, como se alguma coisa tivesse vindo junto. Eu tentei encontrar o homem do ritual. Voltei no lugar. Não tinha ninguém. A casa estava vazia, como se nunca tivesse sido usada, como se nada daquilo tivesse acontecido. Hoje, meu pai está vivo, mas eu nunca sei quem eu vou encontrar quando olho para ele. E o pior de tudo é saber que eu causei isso, que eu achei que estava salvando ele, mas, na verdade, eu só movi a doença, só espalhei. Então escuta o que eu vou te dizer. Não tenta mexer com esse tipo de coisa. Não tenta transferir dor, doença, sofrimento, porque isso não desaparece. Nunca. Só muda de lugar. E, de algum jeito, sempre encontra um caminho de volta.